Olá, mais uma vez estamos aqui e é um prazer muito grande nós aprendermos da palavra de Deus. Vamos para mais uma lição baseada no livro Removendo Máscaras, do pastor Hernandes Dias Lopes. E através deste roteiro, deste livro, nós estamos podendo aprender da palavra de Deus, da Bíblia. Então, vamos orar para que o Senhor nos revele realmente toda a sua verdade e tudo aquilo que Ele quer transformar na nossa vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por podermos falar contigo em liberdade. Obrigado, Senhor, por essa tecnologia, Senhor, que nos permite juntos aprender da Tua palavra, Senhor. E vem, Senhor, com Teu Espírito revelar a nós, Senhor, através da Sua palavra, aquilo que precisamos mudar na nossa vida, aquilo que precisamos transformar de forma a agradar ainda mais a Ti e a glorificar o Seu nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, removendo máscaras, nós vimos já duas máscaras, a máscara da piedade e a máscara do orgulho. E hoje nós vamos tratar de uma máscara que é um pouco difícil de a gente admitir que a usa às vezes. É uma máscara muito forte, é a máscara da hipocrisia. Ser chamado de hipócrita é uma ofensa grave e é muito difícil nós chegarmos diante de um espelho e dizer, eu estou sendo hipócrita, né? Mas, na verdade, apesar de ser uma máscara difícil, infelizmente, ela muitas vezes é utilizada por nós, né? Muitas vezes, em situações da vida, nós acabamos sendo hipócritas. A palavra hipocrisia, ela tem a raiz, né, grega da palavra ator. Então, na verdade, o hipócrita é alguém que representa um papel diferente daquele que ele realmente é na vida real, né? Ele representa, ele finge. E claro que como ele finge, ele acaba enganando. O hipócrita, ele vive de aparências, né? Ele se protege atrás de uma máscara, de algo que ele considera que é aceito pelos outros e bem aceito, vai ser aplaudido, né? E ele coloca aquela máscara de aparências, mas o interior dele não é o mesmo que ele aparenta ser no seu exterior. E Jesus, ele foi muito duro em relação aos hipócritas. Ele foi até mais duro com os hipócritas do que com as prostitutas, por exemplo. Porque enganar, fingir, né, tem uma raiz realmente no inimigo. É ele que é o grande enganador, né? Então, quando estamos vivendo algo que realmente não existe dentro do nosso interior, mas que é somente para agradar as pessoas, né? Isso realmente faz com que o Senhor Jesus abomine, né? Se torne completamente desagradável ao Senhor. Então, quando nós fingimos o que nós não somos, ou nós dizemos que sentimos algo que não sentimos, quando falamos que cremos numa verdade que na verdade nós não cremos, isso tudo é hipocrisia. Por exemplo, acreditar na fidelidade de Deus, na soberania, né? Falar que, não, Deus é soberano, não, olha, tá tudo na mão de Deus, mas realmente não acreditar nisso, só fazer isso da boca para fora, isso é hipocrisia. É uma máscara de hipocrisia que a gente está vestindo, né? Muitas vezes para agradar pessoas com as quais a gente convive, que estão à nossa volta. Então a gente vai incorporando um discurso aceito pelos outros, mas que na verdade não representa aquilo que nós realmente pensamos, acreditamos e sentimos. Então, nós somos o que somos e não o que nós aparentamos ser, mas as pessoas
elas acabam nos admirando pela nossa aparência e não pelo nosso interior, né? Que muitas desconhecem, claro, elas desconhecem. Então, o que a gente não pode perder de vista é que nós somos o que nós somos e não aquilo que nós aparentamos ser. Porque às vezes a gente fica tanto tempo nesse aparentar ser, sem realmente olhar para dentro de nós e ver o que acreditamos, no que realmente, quais são as nossas convicções, né? Nós estamos tendo o privilégio na nossa EBD, que acontece no canal do YouTube da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, de estar aprendendo a declaração de fé dos batistas, né? Para que a gente seja efetivamente um batista, no sentido de acreditar em todos aqueles pressupostos bíblicos defendidos, né, pelos batistas, e não só termos uma aparência, né, nós frequentarmos uma igreja, nós aparentarmos coisas que nós realmente não acreditamos. Isso de aparentar sem acreditar é hipocrisia. Então, apesar de não usarmos muito esta palavra, porque ela parece ser tão forte, a realidade desse conceito é esse, né? É fingir algo que você não é. Então, o que é mais importante? É a impressão que as pessoas têm de nós ou a nossa comunhão realmente com Deus? Isso vai fazer a gente escolher vestir essa máscara ou não, né? Quando nós escolhermos esconder os nossos pecados, nós estamos priorizando a nossa comunhão com as pessoas. Quando a gente expõe, a gente confessa os nossos pecados, nós estamos então priorizando realmente a comunhão com Deus, né? Então, Jesus teve uma resposta lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Ele nos responde essa pergunta. O que nós devemos priorizar? A impressão para as pessoas ou a nossa comunhão com Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que nós não devemos temer as pessoas que podem matar nosso corpo com suas sentenças de morte, né? Mas nós devemos temer a Deus, pois Ele pode lançar realmente a nossa alma e nosso corpo no inferno. Então, nós não devemos temer o que as pessoas vão pensar sobre nós, se muitas vezes nós admitirmos um pecado, nós confessarmos, né? Mas nós devemos temer a Deus, porque esse está vendo para além das nossas aparências. Por maior que seja o prejuízo causado pela má impressão das pessoas ao saberem dos nossos pecados, nada mais é mais terrível que a morte eterna. Então, nós termos essa convicção da nossa salvação, termos a convicção da nossa comunhão com o Senhor, é mais importante do que nós ficarmos numa posição de aparentar algo que realmente não é real. Não há nada mais importante que a nossa comunhão com Deus. Não há ministério, não há igreja, não há família, não há liderança, não há amigos. Nada disso é mais importante do que a nossa comunhão com Deus. Por isso, às vezes, por conta desses outros fatores, do que vão pensar de mim, eu acabo utilizando uma máscara de hipocrisia, vivendo no secreto uma vida pecaminosa, né? Escolhendo coisas no secreto que não agradam a Deus e na aparência, mostrando uma piedade que não é real. Nós vemos alguns exemplos bíblicos, né? Falam sobre essa questão da hipocrisia. Essa semana, lendo com as irmãs o livro Mulheres que Tiveram um Encontro Pessoal com Jesus, nós lemos sobre a mulher adúltera. É uma
uma história contada lá em João, capítulo 8, né, do versículo 1 a 11, e em que nós vemos o quê? Um grupo de homens, fariseus, que pegam aquela mulher e, na verdade, eles queriam fazer uma armadilha ali para o Senhor Jesus, né? E eles levam aquela mulher, que eles dizem ter pego ela em adultério, e levam essa mulher até Jesus e dizem: olha aí, ó, nós pegamos ela em adultério, né? E querendo ver o que Jesus, se Jesus iria defender a lei, se Jesus iria contra a lei. E aí o que Jesus fala para eles? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que acontece? Esses homens vão saindo aos poucos, porque eles sabiam que todos eles tinham pecado, né? E quando Jesus vê, fala para a mulher: cadê os que te condenavam? Ela fala: foram todos embora. Ele fala: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, era uma hipocrisia aqueles homens estarem levando alguém que tinha adulterado quando eles também tinham pecados, né? Um outro caso de uma situação de hipocrisia que a gente vê na palavra de Deus, de um momento de usar uma máscara de hipocrisia, né, é com Davi. Davi foi um escolhido de Deus, amado por Deus, né? Transformou ele em rei de Israel, situações maravilhosas na vida de Davi. Nós temos tido a oportunidade de ler o livro dos Salmos. A gente vê quantos salmos falando realmente desse relacionamento maravilhoso que Davi tinha com Deus. E em meio a tudo isso, no momento de glória, né? No sentido assim, ele tinha conquistado muitas coisas, vencido muitas batalhas, era o rei. No momento de ociosidade, enquanto andava lá no terraço, ele vê uma mulher se banhando, acaba se interessando por ela, acaba adulterando, arma cilada e acaba colocando o marido dela como um soldado de frente de batalha. Ele morre. E Davi, no meio de tudo isso, ainda se mostra uma pessoa benevolente, porque vai lá e casa com a viúva, né? Coitada, tinha ficado viúva. E existem salmos em que Davi fala que no oculto os ossos dele doíam, né? A tristeza que ele sentia era tão grande, mas na aparência tudo continuava ótimo. Ele tinha se casado e vamos em frente, a vida prossegue. Até que ele é confrontado pelo profeta Natan. Então, Natan chega para ele e vai contar uma historinha para Davi, né? Ele, quando chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, tá? O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seu braço, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que visitava. Assim, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Gente, já imaginou quando Davi ouviu isso? Né? Ele em nenhum momento estava pensando na situação dele, o pecado dele. Ele, quando Natã começou a falar daquele homem rico que tinha tantos bois, tantas ovelhas, né? Ele também tinha tantas mulheres, né? E vai lá e se interessa pela mulher do outro, pela ovelhinha do outro. E aí o que acontece, né? Natã arranca a máscara da hipocrisia de Davi. E Davi, então, né, vai se prostrar, enfim, e vocês sabem toda a história. Mas, na verdade, ele foi hipócrita.
porque ele quis julgar o erro do outro, sem considerar o erro dele. A Bíblia é repleta de falas fortes contra a hipocrisia, né? E ela nos alerta muito sobre o perigo dos hipócritas. Ela começa dizendo lá, né? Começa não, né? Ela diz, por exemplo, na parábola do joio e do trigo. E o que acontece ali? O joio e o trigo crescem juntos. E aí, quando eles são colhidos, o joio é queimado, jogado fora, porque ele não serve para nada. E ele vai falar que é exatamente isso que acontece muitas vezes dentro do meio dos cristãos, hipócritas, que parecem ser trigo, mas que na verdade não passam de joio, não servem para nada, né? Porque eles ali não são uma semente que realmente vai dar fruto. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos esse joio. O hipócrita, gente, ele não enxerga os seus próprios problemas. Ele se mascara, né? E acaba acreditando na própria máscara. Ele acredita que ele é piedoso, que ele é certo, que ele não tem pecados, que ele faz tudo corretamente. Mas o que acontece? Isso não vem do coração dele. Então, Mateus capítulo 7, versículo 5, diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Outras versões vão dizer cisco. Você tem uma trave, você tem um negócio enorme aí atrapalhando a sua visão e fica se preocupando com o cisquinho que está no olho do outro. Uma das dificuldades maiores daqueles que vivem uma realidade que não é a real é que eles não conseguem enxergar as suas próprias falhas, os seus próprios enganos. Eles são moralistas, eles cobram das pessoas uma santidade que na verdade eles não têm, né? Eles cobram no público uma santidade e formas de vida que eles no secreto não têm. Então, agem assim porque eles próprios são capazes de fazer todo o mal que eles sugerem que os outros estão fazendo, né? O seu coração está entregue à maldade. O seu exterior cobra dos outros uma vida plena, santa, mas ele, na verdade, não vive isso. A Bíblia também fala que o hipócrita, ele não merece confiança. Vamos ver lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 19. Desculpa. Achei que eu ia espirrar. Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Olha que coisa triste. Dente quebrado serve para alguma coisa, né? Um pé desconjuntado, você vai conseguir se firmar? Da mesma forma, no tempo da angústia, você procurar um hipócrita, um desleal, não vai servir para nada, né? A Bíblia, ela alerta para esse descrédito que o hipócrita manifesta, independentemente de quem são, do que fazem ou de onde podem ter influência. Quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia, é comum as pessoas à sua volta se afastarem. Mesmo amigos e colegas chegados sabem que não se pode confiar em quem age com hipocrisia, porque no momento da dificuldade as pessoas sabem que não vão poder contar com essa pessoa, né? Então, o hipócrita é como um dente quebrado, como um pé desconjuntado. Ele não vai servir para o socorro no momento da angústia. A hipocrisia, ela contamina, ela cresce como um fermento. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos:
Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia dos fariseus. Jesus aqui está alertando os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Todo mundo sabe que o fermento é uma substância que na pequena quantidade faz a massa, né, levedar e crescer. Então aqui o fermento dos fariseus era o quê? A hipocrisia, que parecendo ser inofensiva, acabaria causando um grande e crescente mal. Os fariseus, tal como os falsos religiosos dos dias de hoje, vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando a outros para agirem da mesma forma. Infelizmente, a influência dos hipócritas é muito grande, né? Eles vivem uma falsidade e vão contaminando outras pessoas a viverem da mesma forma. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Por dentro vocês estão cheios de hipocrisia, de maldade. Gente, isso é o que tem que assim, ser o principal na nossa vida. O que Deus vê é o nosso interior. O que Deus vê não é a nossa aparência. Deus não vê a nossa vida religiosa no sentido do que fazemos de bonitinho que os outros veem. A nossa vida religiosa precisa ser um fruto do nosso interior pleno com o Senhor, né? E não o contrário. Não é você viver. Algumas pessoas, por exemplo, quando se convertem, falam, eu não vou me batizar porque eu ainda faço isso, achando que fazer coisas certinhas é o que vai agradar a Deus. Mas, na verdade, você vai frutificar, você vai agir da maneira certa quando o seu interior, o seu coração estiverem plenamente dominados pelo Senhor, né? Então, é isso que agrada o Senhor, é o nosso interior. Agora, não, o importante é o que eu tenho por dentro. Vai se expressar em coisas boas. Ninguém tem um interior pleno de comunhão com o Senhor e age uma vida libertina. Não adianta falar, não, o que é importante é o interior. Claro, o interior, ele vai se revelar no exterior. Agora, nós podemos, muitas vezes, ter um exterior bonito, com um interior totalmente imundo, né? Vivendo no secreto, sendo um exterior apenas de aparência, para não ser excluído da igreja, para não pegar mal, para minha família não ficar com vergonha, né? E tudo isso, gente, não leva a nada, porque Deus tem o completo domínio sobre o nosso interior. Não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência de homens mentirosos que têm consciência insensível. Homens hipócritas, consciência insensível, o espírito não, eles não são sensíveis ao espírito e falam coisas que não são bíblicas. E muitos se desviam da fé baseados nessas coisas, de uma aparência, né? O Evangelho da Prosperidade, por exemplo, que diz que você vai aceitar Jesus e você vai ter uma vida próspera, cheia de coisas e tal, e ele vai lá e te vende aquela fantasia toda, né? E você acaba indo na onda dessas pessoas que são hipócritas, que pensam num evangelho só para usufruir aqui na terra, com vantagens terrenas, né? E o evangelho verdadeiro, ele não traz vantagens terrenas, ele traz vantagens eternas. Temos sim bênçãos terrenas, mas elas não são o principal, né? Porque as bênçãos eternas, que são a paz, a alegria, isso ninguém tira,
né? Isso vem de Deus. Então, nós temos que dar ouvidos ao ensino bíblico, aquilo que realmente está contido na palavra de Deus e não a doutrinas hipócritas e falsas. Nós temos que cuidar, porque aqui a palavra de Deus está dizendo que nos últimos tempos isso ia acontecer e a gente tem visto muito isso, né? Fuja e previna-se de toda a maldade, de toda a hipocrisia. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Deixa a maldade, deixa o engano. Você não tem como desejar o leite, o alimento, e ser um enganador, e ser alguém que está fingindo. Quem está fingindo uma aparente santidade não vai estar buscando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando você abre, ela te confronta, ela mostra os seus erros, né? Então, se você deseja o verdadeiro leite espiritual, né, o alimento, como um bebê recém-nascido quer mamar, né, de 3 em 3 horas. Será que a gente tem esse desejo do leite espiritual a cada 3 horas, né? Se você quer ter esse desejo, essa fome da palavra de Deus, você precisa deixar toda a maldade, todo engano e todo fingimento, inveja e difamação. Lembre-se que Jesus Cristo, o que ele é? Ele é a verdade, ele não é mentira, ele não é fingimento. Por isso, Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé. Seja genuíno, seja transparente nas suas relações, custe o que custar. Deus, ele não pactua com fraudes de caráter, mas perdoa quando nós nos arrependemos e deixamos as falhas. E agora vamos a 2 aplicações bem práticas em relação à hipocrisia. A primeira delas diz respeito à nossa comunhão com os nossos irmãos. A sua comunhão com os irmãos é uma comunhão realmente sem hipocrisia? O que você faria se um irmão seu da igreja chegasse para você e confessasse um pecado? Será que você seria um daqueles que depois iria com outro irmão e falaria: menina, você não sabe o que a fulana está fazendo? Ela está fazendo isso, e olha, ela até confessou. Ela foi lá com a maior cara de pau confessar. A confissão, gente, de um pecado não é o erro. O erro é o pecado. A confissão é o caminho para a restauração. A palavra de Deus diz para nós confessarmos os nossos pecados e para nós confessarmos isso uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: e a oração da fé salvará o doente, o Senhor lhe levantará, e se houver cometido pecado, se lhe são perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O problema é que muitas vezes nós estamos na igreja considerando que nós não pecamos. E isso não é verdade, né? 1 João 1, 8 e 9 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Acontece que quando alguém vem e confessa um pecado, parece que o pecado dele é mais grave do que todos aqueles que a gente comete cotidianamente. Por mais que a gente diga que as escalas de pecado, né? Pecado é pecado. Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Uma mentira pequenininha minha, né? Desagrada a Deus. O adultério desagrada a Deus. Uma situação... E muitas vezes a igreja não é o lugar de acolhimento e de restauração desse pecador. A pessoa não tem liberdade de falar sobre um pecado, porque o que vão dizer, como é que vão me ver? Então vive de aparência, vive na hipocrisia, né? Então nós precisamos entender que todos cometem pecados e que quando alguém nos procura e diz:
irmã, eu estou errando, eu fiz tal coisa e eu estou muito arrependida disso. Isso não deve servir para que a gente arregale os olhos e pense, nossa, como que uma irmã dessa pode fazer uma coisa assim, né? Olhando para o cisco do outro, mas a gente tem que olhar para nós mesmos e falar, nossa, uma pecadora tanto quanto eu. Vamos orar juntas ao Senhor para que Ele restaure a sua vida. Você realmente está arrependida, né? Jesus olhou para aquela mulher adúltera e disse, vá e não peques mais. Você está arrependida? Eu posso te ajudar de alguma forma a você não cair nessa situação novamente? Muitas vezes as pessoas precisam, né, de alguém para ser ali o seu fortalecimento. Então, é hipocrisia a gente condenar o outro por algo que ele cometeu, quando nós também cometemos muitos erros. Pecar é o grande problema, mas o problema se agrava quando nós encobrimos os nossos pecados. Então, esse versículo aqui de 1 João está dando para a gente uma notícia que é na igreja que a gente vai pecar, que a gente vai errar, mas que também nós precisamos encontrar pessoas que orem conosco, pessoas que nos ajudem, que nos fortaleçam a caminhar sem continuar no mesmo pecado, né? Não simplesmente nos colocando de lado, porque ali está um pecador, quando todos nós somos pecadores. O único sem pecado foi o Senhor Jesus, e Ele falava com os pecadores, e Ele dava aos pecadores uma oportunidade de um novo começo, né? Em outra ocasião, e outro aspecto também que nós podemos pensar aqui na questão da hipocrisia é a hipocrisia ao prestarmos culto ao Senhor. Prestar um culto, a gente não assiste culto, né? Às vezes a gente tem esse hábito de falar, eu vou assistir o culto, a gente não assiste culto, a gente assiste o jogo de futebol, porque as pessoas estão lá jogando e a gente não tem, por mais que a gente muitas vezes queira até entrar no campo e jogar a bola, você não pode. A única coisa que você pode é sofrer, né? Vai, tal, torcer. Isso a gente está assistindo. A gente assiste um filme. Eu não tenho condição de entrar no filme, né? Fazer o bandido ser preso antes da hora. Eu estou numa posição passiva. Nós não assistimos o culto, olhando com os nossos olhos e dizendo, nossa, tá cantando bem, olha, até que essa mensagem foi boa, hoje ele pregou direitinho. Não, nós estamos prestando um culto. Quando alguém está cantando, nós estamos cantando juntos. Aquelas palavras que aquele irmão está cantando ao adorar o Senhor, tem que estar saindo da minha boca também. Nós estamos juntos prestando culto, né? Nós estamos juntos cantando. Isso presencialmente, online, né? Nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, com os cultos online, porque tanto quanto os cultos presenciais, nós temos que estar prestando cultos juntos. Então, nós estamos com o nosso coração, o Senhor está olhando para o nosso coração e vendo se a gente está prestando culto ou se a gente está numa posição passiva de assistir o culto, né? Então, nós estamos prestando um culto. E o que o Senhor fala na palavra de Deus sobre o prestar culto? Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 8 diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa triste, gente, né? Ele se aproxima de mim com a boca, ele me honra com os lábios, mas o coração está longe. Prestar culto, nós prestamos com o nosso coração. Senhor, eu estou aqui diante de Ti hoje, prestando esse culto de adoração. Eu vou começar cantando aqui com a Tua igreja, Senhor, mas eu estou em pecado. Eu preciso orar, Senhor, né? E eu vou orar, eu vou derramar meu coração e não posso considerar que o meu pecado vai me impossibilitar de prestar o culto. Não, né? Eu vou me examinar, me colocar aí em ordem com o Senhor, confessar meu pecado e prestar um culto a Deus. E, enfim,
o coração prestar o culto, e não aqui, como o versículo está dizendo, honrar com os seus lábios, mas não prestar um culto com o seu coração. Essas pessoas são fingidores. Quando orardes, Mateus 6,5, quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu me preocupo às vezes, de ouvir certas orações em que as pessoas aproveitam a oração para dar recado para os outros. Naquele momento é como se você desligasse lá em cima e ligasse aqui, né? Ó Senhor, abençoa para que todo mundo venha na hora para o culto, né? Você está falando isso para quem? Para as pessoas chegarem na hora, ou você está realmente pedindo para que o Senhor interceda nessa situação, né? Então isso tem que ficar muito claro para nós. Quando nós orarmos, não vamos ficar lá de pé, gritando e falando coisas que as pessoas vão achar bonito falar. Eu tenho que usar as mesmas frases que todo mundo usa. É tão bonito ver uma oração de um novo convertido que ainda não tem muito o repertório religiosês, da igreja. E ele vai falando naturalmente com o Senhor. É isso que deveria acontecer com todos nós, né? A gente acaba criando umas frases padrão para começar a oração, para terminar a oração. Opa, peraí, mas ela não falou assim, 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 né? Quando orares, ore com seu coração e não para ser visto pelos homens. O Salmo 78, versículo 35 e 36, põe uma dura realidade. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Altíssimo era seu Redentor, todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Olha que coisa terrível, né? Lisonjear ao Senhor com a boca. Ó Deus fiel, maravilhoso, incrível, adoroso, e lá no seu coração mentindo, né? O seu coração não confiando, o seu coração na incredulidade de que Deus vai agir naquela situação, fazendo coisas que realmente não agradam ao Senhor. Para terminar, vem a pior parte, eu acho, né? Senhor Jesus comparou os hipócritas a sepulcros caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Gente, olha que horror, né? Um sepulcro caiado. Por fora, branco, bonitinho, causando uma boa impressão, arrumadinho. E dentro dele tem o quê? Ossos e imundície. Nós somos luz no mundo. Nós somos sal na terra, né? Como cristãos, nós não podemos ser sepulcros caiados. Não podemos ter uma aparência de santidade. Não podemos mostrar para os outros aquele padrão, porque senão o que vão falar de mim? Este mostrar para os outros deve ser fruto do nosso coração. O Espírito Santo deve estar realmente habitando na nossa vida de maneira plena para que a gente possa frutificar os frutos do Espírito. Vamos mostrar algo que sai de dentro do coração, mas não sepulcros caiados, mostrando algo que interiormente não é real. Dentro, imundície, querendo revelar um exterior bonito, né? Vamos sempre lembrar que o Senhor está vendo o nosso interior, que Ele sabe todas as coisas, que para Ele nós não podemos mentir. Que assim como Adão e Eva que se esconderam lá, né? Não adianta a gente querer se esconder atrás de uma aparência de piedade, uma aparência de santidade, mas que a gente possa
realmente confessar os nossos pecados ao Senhor, viver uma vida real e sermos também pessoas que compartilham dessa vida real com outros irmãos. Não vamos afastar os nossos irmãos que muitas vezes erram, mas vamos sim, juntos buscar o Senhor, buscar o fortalecimento para que a gente efetivamente brilhe muito nesse mundo que está tão necessitado, não é verdade? Uma boa semana a todos e vamos aí, usando máscara só para combater o Covid e não para sermos algo que efetivamente não somos. Amém.